Olá, amigos do canal do Nosso Lar Francisco de Assis, dando continuidade ao projeto Evangelho Online no YouTube. Nosso objetivo neste Evangelho é contribuir um pouco de luz para todas as famílias, todas as pessoas que estejam interessadas em uma cultura de paz, em nome do Cristo, pelo amor que Ele nos deu, e para compreender um pouco as suas lições, para que a gente possa lançar uma palavra amiga, contribuindo com um pouco de luz para os nossos caminhos. Este é o nosso trabalho efetivo no Nosso Lar Francisco de Assis. Agora, recentemente, estamos com dois grupos mediúnicos e um grupo de estudos. Nesse grupo de estudos, estamos estudando o livro Devassando o Invisível, uma história maravilhosa de aprendizado do plano espiritual. Caso queira participar dos nossos estudos, ou grupo mediúnico, entre em contato com o Nosso Lar. Quer saber mais? Meu telefone 991 27 1373, me chamo Fábio Agostinho. Nossa casa é uma seara de amor, congregando e conclamando a todos que querem ser seareiros do Mestre Jesus. Aprender e compartilhar o Evangelho na prática. Torna o nosso fardo mais leve e o jugo bem mais suave. Essa é a nossa proposta. Por isso lhes convido a todos, venham fazer parte de nossas atividades. Seja um voluntário, doe seu amor, dedique-se na sua autotransformação e aprendamos isso o quanto antes. Vamos usar a caridade para aprender a amar. Venha conhecer nossas atividades, contribua com o seu serviço, doe seu tempo, sua paciência, suas virtudes, doe o seu amor, ajude-nos a fazer um mundo um pouquinho melhor, a partir de sua própria melhoria, de sua própria transformação. Siga-nos no Instagram, @Nosso Lar Francisco de Assis. Se inscreva no nosso canal do YouTube, curta as nossas publicações, seja um sócio contribuinte. Esta obra necessita de cada um de vocês. E hoje abordaremos o capítulo 14, itens 1, 2 e 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Piedade filial. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Marcos 10, 19, Lucas 10, 20, 18, 20, Mateus 19, 18 e 19. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de que viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo 20, 12. Piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário. Corolário é um consequente, é um acessório da lei geral de caridade. Ou seja, ele está dizendo que esse mandamento, honrai a vosso pai e vossa mãe, é um acessório, é um aprendizado decorrente da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Ou seja, dentro de casa aprendemos a amar. E o nosso pai, a nossa mãe, aquele que nos deu a vida do corpo físico, é o nosso aprendizado, o nosso referencial de aprendizado. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. O filho em relação aos pais. Quis Deus mostrar, por essa forma, que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência. Na realidade, o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, que envolve a obrigação, é consequência do amor. Elas existem porque o amor existe. O que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Ora, esse é o aprendizado: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o pai e a mãe, nossos irmãos, são os nossos professores. Eles estão nos ensinando essa lei de amor, as quais tanto maior mérito têm, ou seja, amar ao pai e à mãe, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Ou seja, se for espontâneo esse amor, seu mérito é maior. Deus pune sempre com rigor
toda violação desse mandamento, honrar a seu pai e a sua mãe, não consiste apenas em respeitá-los, ou seja, dizer bom dia, boa tarde, boa noite, mas sim assisti-los na necessidade, proporcionando ao pai e à mãe um repouso na sua velhice, por exemplo, cercando-os de cuidado, de carinho, de amor, assim como eles nos fizeram na infância. É sobretudo para com os pais sem recurso, ou seja, aqueles mais necessitados que têm não só recursos financeiros, mas que têm problemas de saúde, por exemplo. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grandes coisas, porque dão a Deus, aos seus pais, o estritamente necessário para não morrerem de fome. Isso aí é o contrário, né? Dar o estritamente necessário para não morrer de fome é fazer o básico, é apenas cumprir com uma função, mas é além disso o que o tema está nos atraindo: ter a piedade filial, apenas por não nos deixar na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Ainda bem, quando não o fazem por má vontade, não os obrigam a comprar caro o que lhes restam a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Não faça isso. Não faça isso. Não transfira suas frustrações aos seus pais. Ame-o indefinidamente. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes? Os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem também na medida do que puderem. Os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam. Ou seja, você não vai estar, você vai estar abrindo o seu espaço no céu, meu amigo. O pagamento de uma dívida sagrada, unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o amparam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato! Ingratidão não é um bom caminho, pessoal, não é um bom conselheiro. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos que deviam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não a nós. Não compete a nós censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se amostram. Se a lei da caridade mande se pague o mal com o bem, olha só, pessoal, Jesus falou isso. Devemos perdoar. Quantas vezes? 70 vezes 7. Não devemos pagar o mal com o mal, como era na lei de Italião e como era no Antigo Testamento. Devemos pagar o mal com o bem. Isso foi o Evangelho do Cristo que nos trouxe. Devemos ser indulgentes para as imperfeições dos outros. Não devemos dizer raca, não devemos condenar o próximo, não devemos desejar-lhe mal. Temos que esquecer os seus erros e perdoar os seus agravos. Amar até os seus inimigos. Quão maiores não há de ser essas obrigações, tratando-se de filhos para com pais. Olha, se ele pede para que amemos até os nossos inimigos, quanto mais o filho para com o pai. Devemos, os filhos, tomar como regra de conduta para com os nossos pais os preceitos de Jesus, concernentes ao próximo, e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos ainda é mais censurável em relação aos nossos pais. E o que talvez não passe de simples falta, no primeiro caso, pode ser considerado um crime. Abandono de incapazes, sendo pais, é agravante, né? É crime no Código Penal brasileiro. Dai com ternura, juntando ao benefício material, o mais precioso de todos, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Isso constrói, pessoal, constrói uma fortaleza dentro de nós. Esse tipo de atitude, escrito pelo Espírito Protetor Eze, do capítulo 13, né, no item 18,
ele nos dá uma fortaleza para nossas vidas. Quando agimos assim, estamos na verdade criando um comportamento ímpio, um comportamento limpo, melhor dizendo, livre de danos, né? Toda gratidão sequer retribuirá a fortuna. Nem toda a gratidão que der vai compensar a fortuna que foi a concessão do direito da encarnação, através de um pacto entre um homem e uma mulher que permite que venhamos à encarnação, que venhamos ao mundo, fazer as nossas experiências e as nossas transformações em retorno ao mundo do Pai, à casa do Pai. Esse berço é impagável, não temos valores materiais que possam significar essa benesse do pai e da mãe. A delicadeza e a afeição não corresponderão à grandeza dos gestos de sacrifício e de abnegação demoradamente recebidos, né? Aquele tempo que tivemos doente, que os pais colocaram, a mãe colocando junto ao peito, colocar junto à fonte do alimento, né? Ou seja, junto à vida, quando ela coloca junto ao peito. A preocupação do pai, né, em busca de solucionar os problemas do lar, de manter a providência do alimento, da segurança, da vestimenta, da saúde. O significa que temos deveres intransferíveis para com eles, né? Instrumentos de Deus, os pais são instrumentos de Deus para a nossa experiência carnal. Sem a figura dos pais, não teríamos o progresso e a evolução que temos hoje, a capacidade de discernimento, de estar acordado, de pensar, né? Adquirimos patrimônios superiores com isso, algo que não tem preço. Existem genitores que apenas procriam, é verdade, né? Fugindo da responsabilidade, mas isso não é a competência nossa, não temos o direito de julgá-los por conta disso. Se esses pais fracassaram, eles terão a consciência e o julgamento próprio. Não cabe a mim, filho, realizar esse julgamento. Cabe a mim, sim, aprender a amar. A irresponsabilidade deles, dos genitores, não pode ser jamais motivo para minha falência junto aos meus pais. Ama e respeita em teus genitores a humana manifestação da paternidade divina, né? Os pais significam isso, né? Quando reproduzem, quando transformam e criam, esse é o grande diferencial de Deus, é o fator criador. Enquanto sadio, presenteia-os com alegria e a consideração. Se enfermos, com assistência dedicada e a sustentação preciosa. Então seja alegre diante dos seus pais, né? Em qualquer circunstância, na maturidade ou na velhice, afeiçoa-te àqueles que te ofertaram o corpo e que te serves para o cometimento da evolução, como o mínimo que pode dispensar-lhes, expressando o dever que te encontras investido. É um trecho do livro SOS Família, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo, para a nossa reflexão, porque todos nós somos filhos, quer os nossos pais estejam vivos ou tenham partido para o plano espiritual. Todos, indistintamente, somos filhos. Honrai vosso pai e vossa mãe. Todos nós sabemos que este é o 4º mandamento da lei de Deus, recebido no Monte Sinai. Mas o que significa honrar? Honrar significa reverenciar, estimar, valorizar. Honrar é dar respeito, não apenas pelo mérito, mas pela posição. O Evangelho nos diz que honrar é uma consequência da lei geral de amor ao próximo. Não podemos amar ao nosso próximo sem amar nosso pai e nossa mãe. Porém, a palavra honrar encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Mas o que é piedade filial? Será que piedade é ter pena? Não, não é isso. Piedade filial significa que ao amor que devemos ter para com nossos pais é necessário acrescentarmos o respeito, a atenção, a consideração e a submissão. E não é apenas respeitá-los, mas também lhes proporcionar o descanso na velhice. É assistir aos nossos pais na necessidade e ainda cercá-los de atenção, de carinho e solicitude.
E o Evangelho nos diz mais, nos diz que a piedade filial aceita por Deus não é aquela que se resume simplesmente em dar o necessário para os pais. É preciso que os filhos, tanto quanto possível, os acumulem com cuidados delicados, em retribuição aos que receberam desses mesmos pais na infância e na juventude, como pagamento de uma dívida sagrada. Essa é a verdadeira piedade filial aceita por Deus. Essas palavras foram de Joana de Ângeles, escrita na psicografia de Divaldo Franco. Enfim, finalizamos o nosso Evangelho de hoje, a nossa palavra simples e amiga sobre o Evangelho, para convidar vocês a exercer esse Evangelho na prática. O nosso lar, ele existe para isso, e temos aprendido muito em relação a como nos comportar, a como suportar as nossas provas. Fique conosco, entre nas nossas páginas, como já informado no início, curta os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos para que essas palavras de esperança e de paz cheguem a maior quantidade de pessoas. Muito obrigado e até o próximo.